Eu já quero falar a respeito de um assunto que eu acho muito bom e muito interessante, que as pessoas têm muita dúvida em relação a se perder a salvação. A salvação se perde. Eu vou mostrar hoje na palavra. Por que é importante você saber que salvação se perde? Porque você precisa entender que o diabo sempre vai tentar comprometer a sua eternidade. E quais são as estratégias que ele vai usar para que você perca a tua salvação? Ele vai atacar em duas frentes, por meio da religião e por meio do pecado. Então, quando você começa a entender todo o processo, todo o plano maravilhoso de Deus, que Ele é por nós, Deus amou você e a mim com tal intensidade, que Ele sacrificou o próprio Filho por você e por mim. Então nós temos que entender que tudo nessa vida passa, tudo passa. Nós estamos passando. Mas você pode fazer o seu dia ser cada vez muito mais fortalecido em Deus. Você não tem que passar o seu dia triste, cabisbaixo, derrotado, fracassado. A Bíblia diz que Deus criou cada dia para que nos alegrássemos nele. Então, quando você começa a enxergar as coisas como Deus enxerga, sua vida muda. É impossível não mudar. E Deus, Ele quer que você continue na terra, tanto quanto eu, porque todos nós somos ministros do Evangelho. Todos nós testemunhamos. Todos nós testemunhamos. Nós anunciamos a cada dia para o outro que não conhece a salvação, por meio da nossa própria vida, que ele precisa nascer de novo. Então, nessa noite, eu quero te encorajar a se apaixonar cada vez mais pela palavra de Deus, a entender que a Bíblia ela tem respostas maravilhosas para nós. E o fato de nós estarmos lendo que salvação se perde não é para trazer medo ao teu coração, não. É para você ficar atento às ciladas de Satanás. Você não trocar a tua eternidade por aquilo que é passageiro. É você amadurecer. A edificação é de extremo valor para nós. Você precisa compreender que você precisa ser edificado, edificada. Porque quando você é edificado na sua fé, você vai descobrir que os ventos contrários vão vir, vão balançá-lo, mas você não vai cair. Porque aquele que está atrás de você e de mim é Satanás, ele sempre vai estar atrás de nós. Ele não vai parar. Porque o que ele quer de você e de mim? Ele quer apagar, roubar de você a palavra. O diabo veio matar, roubar e destruir. Então ele quer roubar o que de mim? A palavra. Porque a palavra alimenta a minha fé. E como que eu venço o mundo? Por meio da minha fé. Então existe um plano perfeito para você. Um plano maravilhoso. E você tem que entender que esse plano, ele continua. E que você pode, todo dia, de propósito, entrar lá no seu quarto, erguer as tuas mãos e começar a adorar a Deus. Começar a dizer para Ele quem Ele é para você. Eu te garanto que tudo vai mudar. Porque eu tenho feito isso ao longo da minha caminhada. E eu digo para vocês, as dificuldades vêm? Sim, sempre vão chegar. Mas você vai saltando as muralhas, porque você é como aquela história do sapinho surdo, que todo mundo torcia para ele perder. Era uma corrida e a arquibancada toda jogava coisas e falava que ele era um fracassado. Só que no meio da corrida muitos ficaram para trás. Só o sapinho surdo continuava no mesmo ritmo, porque descobriram no final que ele era surdo. Ele não ouvia as coisas contrárias. Então seja como um sapinho surdo neste mundo. Não ouça a voz de Satanás. Não deixe ele falar para você aquilo que você tem que saber na palavra, que você já é uma vencedora, um vencedor. Antes de orarmos, eu quero falar uma coisa bem prática para você entender.
Quando Deus deu a lei para o homem, eu vou comparar a lei com a graça, para você compreender. Quando Deus deu a lei para o homem, Deus estava de fora do homem. E ele dizia para o homem, olha, você tem que ser santo. Ele deu uma lei para o homem e dizia, você tem que andar em santidade. Só que o homem, na sua própria força, não conseguia. Porque ele tinha uma natureza morta, caída. Na graça, Deus entrou dentro do homem. E a força dele, nós andamos em santidade. Dentro de nós, Deus entrou dentro de você e de mim. E aqui dentro ele diz, agora você pode andar em santidade, na minha força. É por isso que tentar ganhar o céu pelos seus méritos, por aquilo que você faz, você nunca vai conseguir. Isso é lei, não funciona, porque é tudo de graça. Então nessa noite, pensa as coisas maravilhosas que Deus quer lhe dar. Pensa que você não tem que ficar dependendo de pessoas ou de coisas, que toda a tua dependência está nele, e ele sempre fará infinitamente mais. Você não pode colocar sobre pessoas ou coisas a responsabilidade da sua felicidade, porque ninguém vai conseguir. Agora eu garanto para você, se todo dia você entrar naquele lugar secreto com o seu Pai Celestial, a sua vida muda. Todo dia. Você tem prazer em ler a palavra, conhecer a palavra. Então nessa noite vamos agradecer a Ele, porque Ele é fiel. Porque não pense que não é na sua força, é na força dEle. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa. Você já é vencedor. Mas como que eu sou vencedora? Como que eu consigo vencer? Tem uma palavrinha muito importante chamada humildade. Eu vou ter o tanto de Deus, o tanto que eu for humilde no meu coração. Por quê? Porque a humildade faz com que eu tenha mais de Deus e menos de mim. Menos de mim. Então vamos começar a olhar as coisas de uma outra maneira. Vamos enxergar como Deus te enxerga. Deus enxerga a mim e a você derrotados, derrotadas? Não. Deus tem um plano fantástico. Deus se importa com pessoas, Deus quer tocar pessoas, Deus quer mudar a vida de pessoas. É você olhar para o seu filho, para a sua filha, para o seu vizinho, para o seu marido, para o seu amigo e saber que Deus tem um plano fantástico para ele. E ele às vezes não conhece esse plano. E por que ele não conhece? Porque ele nunca atentou para o chamado, para a voz do Espírito Santo. Porque sempre o Espírito Santo irá nos buscar e vai nos levar a andar na verdade, porque a verdade destrói a mentira. Então, Hebreus 6:4. Olha que Paulo falando. É impossível, ele diz, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia, a humilhação. Quando eu deixo de me firmar na minha salvação por meio de Jesus Cristo e começo a me firmar naquilo que eu acho, que eu penso, na minha própria força, eu estou humilhando o que foi feito. É muito importante nós reconhecermos o que Jesus fez por nós.